Então nessa aula eu pensei a seguinte coisa: a gente conhecer o que é a astronomia, os ramos que estão associados à astronomia, né? E ver como ela está relacionada a diversos ramos, né? Ver um pouquinho rapidinho um pouco da história dela, como a gente viu, né? E ir para a parte relacionada com a observação do céu, né? A parte de localização do céu, dos objetos celestes, a parte prática vocês vão ter com o professor Emerson, né? Aqui eu vou dar só uma visão do que pode ser observado no céu e alguns tópicos relacionados com isso, tá certo? Vamos lá, pode passar. Bem, pessoal, aqui a gente tem os objetos que nós conseguimos observar, certo? O Sol, né, que é uma observação que tem que ser feita com muito cuidado. Eu vou conversar com o professor Emerson. A gente fez na edição passada do curso, na edição passada do curso, e nós fizemos pelo método de projeção, que eu acho que é o método mais seguro, né? Você tem basicamente duas maneiras de observar o Sol por telescópio. A observação direta com o telescópio usando filtros, né? Coloca um filtro nas lentes, né? Para enfraquecer a radiação, né? Ou você também pode pegar um filtro, uma chapa de soldagem, né? Com um número muito elevado, né? Que eles usam, né? Para você observar, mas eu não acho, mesmo com a proteção dos filtros, eu não acho muito saudável, sabe? É melhor você pegar o telescópio, apontar para o Sol e projetar ele no anteparo e você ver a imagem no anteparo do que você colocar o olho, mesmo com filtro, né? Vai que tem alguma falha no filtro, aí a radiação tiver contato com o seu olho, você fica cego instantaneamente, né? Então, se você for observar o Sol, observe a projeção. É a maneira mais segura, né? A observação da Lua, que é uma coisa que você pode fazer sistematicamente, né? O Ceará, ele teve um astrônomo amador que era um grande especialista em observação da Lua, né? Que é a famosa selenografia, né? Que era o professor Rubens de Azevedo, que dá o nome ao planetário de Fortaleza, né? Que foi um dos idealizadores desse conjunto de planetários, né? Junto com o professor Demerval, né? Que estão no nosso estado, né? A grande especialidade do Rubens de Azevedo era a observação da Lua, né? Ele teve mapas da Lua que foi enviado para fora do país, né? Tal qualidade que ele tinha de precisão, né? Da representação da Lua, né? A observação de cometas, né? Como eu comentei com vocês, uma curiosidade, só complementando, aquelas figuras que a gente estava falando da Apolônio, o cometa ele pode ter uma curva, ele pode descrever uma órbita praticamente elíptica, ou pode também ter uma órbita parabólica ou hiperbólica, tá certo? Essas outras órbitas parabólica e hiperbólica tem a possibilidade dele não voltar mais, né? Ele não ser periódico, né? Periódico só se ele fizer uma órbita fechada, né? E você tem ao longo você tem a observação de cometas, dependendo do período, né? Diversos cometas, né? Nós temos também a observação de planetas, né? O mais famoso, todo mundo quer observar o Saturno, né? Só que, como eu estava comentando com o nosso colega ali, tem período do ano que ele não é visível, você não consegue ver. Você consegue às vezes ver ele, mas você não consegue ver o disco, né? Período do ano que você não consegue ver o disco com detalhes, né? Porque ao longo pela composição do movimento do planeta junto com da Terra, você vai ter momentos que os anéis não vão ficar tão visíveis, né? E você tem aqui um fenômeno que é observado periodicamente, né? Você tem tabelas de observação desse fenômeno, que é a chuva de meteoros, né? Que acontecem em determinadas regiões do céu ao longo do ano. Você vai ter períodos de chuvas
E as chuvas de meteoros, você em sites de astrônomos amadores, né, diversos sites sobre isso, você vai ter o período em que você vai ver as chuvas de meteoros, que é a nossa famosa estrela cadente, né? Vai ter um período que vai ser os aquarídeos, que eles estão vindo da região ali próximo a Aquário, né? Aí vai ter a época que eles vão vir da região Leonídeos, né? Que é ali próximo à região do Leão, da constelação do Leão, né? Então esse é um fenômeno que ocorre periodicamente, você pode observar. Você também pode observar satélites também, né? Aí não seria uma satélite artificial, seria uma observação bem astronômica, né? Seria uma coisa relacionada, mas não seria bem astronômica, né? A observação de estrelas, né, que você pode fazer com olho nu. Galáxia, dá para, se o ambiente for muito escuro, dá para você conseguir distinguir, você conseguir ver galáxias, dependendo da região, até olho nu, algumas galáxias, né? Você consegue ver olho nu, mas você, com a observação a observação de galáxias, a gente chama de observação de céu profundo, né? Ou seja, você está vendo a região mais a fundo do espaço, né? Mas às vezes as pessoas se frustram um pouco, porque quando ele vai observar uma galáxia, ele vê como se fosse uma nuvenzinha, né? Por isso que como a gente vê como uma nuvem, por isso que você usa o termo de nebulosas, né? Para essas coisas com aspecto de nuvem no céu, né? Porque nebulosa quer dizer nuvem, né? Então, essas são as coisas que nós podemos observar no céu, né? As constelações, como eu comentei, você pode observar a olho nu, né? As constelações que a gente vai discutir aqui mais na frente, a gente vai ver que ele é um instrumento de referência, é como se fosse um mapa do céu, para você localizar as coisas, né? A gente utiliza a constelação, é como se, do mesmo jeito que nós temos o mapa do Brasil e temos os estados, as constelações são como se fossem os estados, em que a gente pode localizar as coisas naquele local, né? Pode passar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Ó, os primeiros conceitos que é importante você ter em mente para você aproveitar mais a questão da observação é você compreender os elementos que estão associados à observação. E o conceito mais básico que tem é você compreender que, do ponto de vista da gente estar na superfície terrestre, é como se nós estivéssemos envoltos em uma superfície imaginária, né? Uma coisa parecida com o pensamento grego, né? Uma superfície imaginária. Bom dia, professor. A superfície imaginária, que é a esfera celeste, né? Nessa esfera celeste, a gente teria, né, incrustado, digamos assim, projetado nela tudo que nós observamos, né? Incluindo as constelações, que seriam como se fosse a superfície dela. E através das constelações nós conseguimos localizar as coisas, nebulosas, planetas, tudo isso, né? Então você vai ter o conceito mais básico, que é o da esfera celeste, que é essa esfera aparente, como se a gente projetasse para o céu o nosso planeta, tá certo? Por ser como se fosse uma projeção do que nós temos na Terra para o céu, nós vamos ter, de modo similar, vamos ter as linhas, né, os paralelos e meridianos, né? Vai ter os polos, né? Nós vamos ter um equador também, o equador celeste, polo norte celeste, polo sul celeste, né? Os meridianos, né? E nesses meridianos é por onde vai se movimentar os astros, né? Do oeste para o leste. Pode passar. A representação da esfera celeste, ó, com os componentes que eu comentei com vocês. Pode passar. Aqui você está vendo o movimento de um objeto celeste, né, através de um meridiano local, ó, do leste para o oeste, porque a nossa rotação é no sentido de oeste para leste, e aparentemente os objetos se movem no sentido contrário, né? Falta só uma, falta para aquela. Você vê aqui na figura, ó, a representação do Polo Norte, e você também, ó, do Polo Norte celeste, e você também vai ter uma representação do Polo Sul também, né? Uma outra coisa também importante é a região mais alta que você vai ter na sua esfera celeste vai ser o zênite, né? Pode passar.
Aí você vai ter definição de ideia de horizonte, né? Aquela linha imaginária onde o objeto ele nasce ou se põe, né? O nascente, o poente, né? Aquela linha imaginária. Você tem, como eu comentei, o zênite e o nadir, né? O zênite seria o ponto mais alto da... Você está aqui observando, se você descrever o ponto mais alto do céu, seria o seu zênite, né? Que aí você pode se referenciar da altura que o objeto vai estar no céu, né? E o ponto diametralmente oposto eu chamo de nadir, né? Pode passar. É a representação, ó. É interessante aqui, você tem o equador celeste e o outro plano ali marrom é o horizonte, né? Ó, vocês veem que ele faz um ângulo, né? Porque o nosso planeta tem uma inclinação, né? Ó, ali é os polos, né? Ó, em cima do eixo da Terra, né? Ó, os polos. E ali é o meridiano de onde passa o astro, né? Ó. Pode passar. Aí aquelas definições que eu falei, né? O polo celeste, norte, sul, né? Os paralelos, né? Ó, eu comentei. E os meridianos. O meridiano vai ser por onde o astro vai se movimentar, né? O meridiano local, né? Pode passar. Pronto, só mostrando mais detalhes sobre o meridiano, paralelo, né? Ó, pronto. E aqui você vai ter a ideia de ascensão direta ou ascensão reta, que é esse ângulo aqui, vocês estão vendo, né? Esse ângulo na horizontal e o outro ângulo na vertical, que é a declinação, né? É uma coordenada muito utilizada para você localizar os corpos celestes, né? Ó. A ascensão reta, você toma como referência o ponto vernal, eu já vou mostrar o que é isso, e a declinação você pode pegar do horizonte, né? Pode passar. Isso aí vocês vão ver tudo na prática. Ó. Aqui é só para lembrar vocês os conceitos de geografia, né? Ó, latitude, que seria essa distância entre os paralelos, que são linhas horizontais, né? E longitude, eu acho que está em cima, vai ser as distâncias verticais, né? Pode passar. Ali você está vendo a figurinha, o L de latitude, e o θ vai ser a latitude, é o L, que seria a distância distância angular entre dois paralelos, e entre dois meridianos a gente chama de longitude, né? Então a gente utiliza na geografia, né? Vocês viram lá na geografia. Só para relacionar com a geografia terrestre com a celeste, né? Só uma curiosidade. Pode passar. Pode passar. Pronto. Vamos passar. Não, vamos continuar aqui. Já boto o vídeo. Aqui a gente tem os trópicos, né? Ó, e aqui, pessoal, uma curiosidade. O trópico de Câncer, né? Ó, ele corresponde a essa angulação, né? Ó, e também é a declinação máxima, né? Esse ângulo aqui, ó, horizontal, vertical, alcançada pelo Sol no hemisfério norte, no momento que a gente chama de solstício, que é um ponto que ele está mais alto, tá certo? Solstício de verão. A gente vai já ver o que é isso com outras figuras, né? Então, esse trópico ele vai estar relacionado exatamente com essa altura que o Sol vai estar, né, em relação ao Equador, né, que vai corresponder ao período de 21 de junho, né, lá para o norte, né, solstício de verão. Pode passar. Você vai ter também o trópico de Capricórnio, que ele vai estar associado ao solstício de inverno, né, no hemisfério norte e verão aqui, né. Ocorre por volta de 21 de dezembro, né? E vai ser também o maior afastamento que ele vai estar do Equador, né? E você também tem um círculo polar ártico e um círculo polar antártico, né? Ó, que se um objeto estiver nesse círculo, ele vai descrever um movimento circular sempre paralelo, né? Ó, você nunca se põe, né? Pode passar. Pronto. Agora eu vou precisar do vídeo. Só as figurinhas não vai ser legal, não. Vou pegar aqui o vídeo. Pode ser. Pessoal, bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Só enquanto o professor Maírton está preparando aqui o vídeo, para a gente poder ganhar tempo. Bom, meu nome é Herbert Lima, para quem não me conhece. Atualmente eu estou secretário de Educação aqui no município de Sobral. E essa atividade aqui faz parte da oferta do curso de Introdução à Astronomia, que é uma iniciativa dentro das atividades da comemoração do centenário do eclipse de Sobral, que é um evento científico importante, né? Marcou a história da ciência moderna, e por conta disso o município de Sobral está realizando um conjunto de atividades, como palestras, lançamento de livros, cursos. E esse aqui é o segundo encontro presencial do curso de Astronomia, Introdução à Astronomia. Tem algumas pessoas que estão num grupo de WhatsApp que a gente se comunica com os alunos e os interessados por esse curso, né? E às vezes é confuso porque a gente compartilha muita coisa nas redes sociais, né? Então eu queria dar só algumas orientações a vocês. Então é a seguinte: nós temos em média 1 ou 2 encontros desse curso por mês, tá certo? Então é 1 ou 2 agora em setembro, 1 ou 2 em outubro, 1 ou 2 em novembro. Provavelmente a gente vai encerrar o curso ou no último encontro de novembro ou na primeira semana de dezembro, fazendo uma confraternização, entregando os certificados, etc. A outra notícia, né, para quem às vezes pergunta lá no grupo e não fica muito claro. A partir de agora, todas as aulas vão acontecer no planetário de Sobral, aqui na Praça do Patrocínio. Então, na parte de baixo do planetário tem um hall que cabe ali, nas minhas contas, umas 100 a 150 pessoas, bem apertadinho. Então, a gente vai colocar esses 2 telões lá, num cantinho, vai colocar as cadeiras e as aulas, a partir do próximo encontro, esse é o último aqui na universidade, vão ser lá. Por quê? Porque sempre quando a gente tiver um encontro, uma aula, a gente vai fazer um intervalo com uma apresentação de show de multimídia lá no planetário, e aí volta, e no final da aula, outra apresentação. A gente fez agora a aquisição de novos shows para o planetário de Sobral. A gente só tinha 2 ou 3 shows que eram curtinhos, e a gente comprou agora shows científicos e também shows de música, né, com rock, com projeção multimídia. Então a gente quer propagar e divulgar essas aquisições que nós fizemos. São shows, alguns na área científica, de história do pensamento científico, história da ciência, e tem outros que são também shows de multimídia mesmo, tá certo? Uma outra coisa importante para dizer para vocês, eu queria aproveitar aqui e agradecer ao professor Maírton, né? Ele é, juntamente comigo, um dos organizadores e responsáveis aqui por esse curso. A gente tem um contato de mandar alguns recados pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Sobral, ou usando as nossas próprias redes sociais pessoais, ou quem não tiver no grupo do WhatsApp, entre, que apesar da gente receber muita coisa lá, tem algumas orientações também para o curso. Eles estão na plataforma? Então, vamos lá. Além disso, vocês que estão fazendo o curso, precisam entrar na plataforma, no Solar, se matricular, para ter acesso a esses materiais e a outros materiais didáticos do curso, tá certo? E outra coisa também, às vezes o pessoal fica com algumas dúvidas, né? Todas as aulas só acontecem dia de sábado, de 8 ao meio-dia, tá certo? 8 horas o pessoal chegar e se acomodando. A gente vai colocar alguns filmes também antes do começo de cada aula. Aí vai ter aula com o professor, faz um intervalo, sobe todo mundo lá para dentro do planetário, tem um show. Depois desce, continua a aula, terminou a aula, a gente encerra com um show curtinho de 10, 15 minutos também. Para que vocês, nesse curso também, tenham acesso a todos os novos shows de ciência e shows musicais que a gente comprou lá para o planetário. E por último, eu queria avisar aqui também, quem perdeu alguma aula ou quem tem vontade de fazer esse curso e não se inscreveu, não tem problema, pode vir
a partir do próximo encontro, a partir do próximo sábado, lá no planetário. Não tem problema. Então, você tem algum amigo, algum colega, algum professor, um vizinho, então, rapaz, vamos lá, dia de sábado, a gente assiste a aula, e depois vai ter um show do planetário, enfim, a gente vai melhorar também um pouco a logística, assim, do encontro para vocês, é colocar lá um cafezinho, uma água, um bolinho, né, para dar uma animada, para o pessoal não aguentar até a hora do almoço. E o pessoal também que gosta de ciências, de física, que vai fazer a OBA, professores que têm alunos, etc., também são convidados a fazer parte do curso. E um detalhe importante, todos os professores que vão dar aula neste curso, todos, ou são especialistas no tema, e todos têm mestrado e quase todos têm doutorado, tá certo? Então, assim, uma oportunidade imensa de vocês terem contato, assim, com professores, com pesquisadores, com pessoas que estudam, que trabalham com os temas ligados à astronomia, à ciência. A próxima palestra, que é o professor Daniel Brito, né? É uma palestra, assim, espetacular. Ele é o primeiro cearense e um dos únicos brasileiros a descobrir uma estrela. Ele acabou de descobrir uma estrela poucos dias atrás. Isso foi noticiado pelos jornais. Ele é professor da UFC, do Departamento de Física, tem doutorado, né, na área de astrofísica, né? A pesquisa dele é para descobrir estrelas no universo. E ele tem uma palestra, assim, espetacular. Então, assim, convidem os amigos, convidem os colegas. É no sábado, é de 8 ao meio-dia, é no planetário, todo mundo já está sabendo disso, e a data também já foi divulgada no grupo do WhatsApp, todas as datas de todas as próximas aulas. Eu acho que só está faltando a de dezembro, né? Então, quem não tiver no grupo, procura o Felipe, procura o professor Maírton, entra lá no grupo do WhatsApp, entra na plataforma do Solar e apareça no planetário também trazendo amigos, colegas, pode trazer o pai, a mãe, a avó. Super legal, o curso é para ser assim, bem aberto, tá certo? E fiquem até o final, quem ficar até o final, tiver frequência, a gente vai entregar o certificado. Tá ok? Obrigado. Obrigado, professor. O Daniel, ele é meu, além de ser meu amigo, é meu orientador também. Ele é De outro doutorado que você está fazendo. De astrofísica com ele. Ele trabalha com estrela, a especialidade dele é astrofísica estelar e exoplanetologia, né? Ele pertence a um grupo que tem uma grande produção e descoberta de novos planetas, né? Ele recentemente descobriu um planeta e está... É planeta, né? Planeta, não, mas ele trabalha com estrelas também. Ele recentemente descobriu um planeta que está em fase de dar um nome para esse planeta. E a sugestão é que o planeta seja Sobral. É verdade, isso é verdade. Isso ele está tentando. Viu? Pois coloca aí o Zodíaco aí. Vocês que gostam do Zodíaco aí, pessoal. Bota aí. É bem legal esse videozinho. Botando na tela cheia. Esse aqui é de um curso bem introdutório de astronomia, mas as figuras são fantásticas. O zodíaco é uma faixa em torno da linha que corresponde à trajetória anual aparente do Sol em torno da Terra. A Lua e os planetas, além do Sol, também realizam seus movimentos dentro dessa faixa, onde estão as constelações associadas com símbolos importantes para várias culturas. As representações dessas e de outras constelações na cultura greco-romana vêm de variantes anteriores, dos caldeus, babilônicos e egípcios, entre outros. Os símbolos se originaram numa época em que a Terra era considerada parada no meio de uma esfera, para nós, hoje, imaginária, que foi chamada de esfera celeste. Nela podemos traçar linhas, polos e círculos para ajudar a entender os movimentos do céu. Aqui está a linha do equador celeste, e esta é a linha de movimento anual aparente do Sol, a eclíptica. O Sol se move lentamente nessa linha, de modo a completar em um ano o seu movimento.
4 pontos notáveis em sua trajetória: os pontos equinociais e os pontos solsticiais. Pontos equinociais chamam-se assim porque ficam sobre a linha equinocial, o antigo nome do equador celeste. Quando o Sol passa por esses pontos, os dias têm praticamente as mesmas durações das noites. Ao passar pelos pontos equinociais, o Sol abandona um dos hemisférios celestes, norte ou sul, para entrar em outro. Os pontos solsticiais marcam os solstícios, que anunciam os dias mais longos e noites mais curtas, ou vice-versa. Nos pontos solsticiais, o Sol fica o mais afastado possível em relação ao equador celeste para cada um dos hemisférios celestes. A faixa do zodíaco se estende aproximadamente 8 graus ao norte e ao sul da eclíptica. A partir de um dos pontos de intersecção das linhas, vemos normalmente a representação da constelação de Áries ou Carneiro, seguida do Touro, Gêmeos, Câncer ou Caranguejo, Leão, Virgem, Libra ou Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e, encerrando a sequência, a constelação de Peixes. Mas essas referências e sequência não são assim nos tempos atuais. Vamos ver. O Equador tem um eixo que se chama Eixo do Mundo, e a eclíptica também tem um eixo que se chama Eixo da Eclíptica. A analogia aqui é com um peão que bamboleia ao perder energia. Esse movimento chama-se precessão dos equinócios. Nele, os pontos equinociais vão mudando de posição, e assim as referências se alteram. O movimento de precessão completo dura aproximadamente 25.800 anos. E qual é a importância desse movimento? Enorme. O calendário, as estações do ano e a vida dos povos antigos tinha ligação com esse conhecimento. Há mais de 2.000 anos, a constelação que servia de fundo para a intersecção, que marcava o início da primavera no hemisfério norte, era a constelação de Áries. Hoje, a constelação que faz o mesmo papel é Peixes. Então, a sequência que vimos, na verdade, começa em Peixes. O Sol, que há 2.000 anos ficava em Áries entre 20 de março e 19 de abril, nos tempos atuais fica entre 18 de abril e 14 de maio. A data de entrada e permanência do Sol se alterou significativamente, e para todas as constelações zodiacais. Até mesmo uma constelação foi deslocada integralmente para dentro da malha de referências do zodíaco. O Ofiuco é hoje a 13ª constelação zodiacal. A precessão muda as referências todo o tempo. Para a astronomia é importante conhecer esses referenciais e suas mudanças por causa dos sistemas de referências e coordenadas associadas a eles. Os movimentos próprios dos planetas, Sol e Lua, se dão dentro do zodíaco. O seu caráter mágico ainda fascina as pessoas, mas poucos sabem que todas as referências mudam o tempo todo, assim como as sociedades, as culturas e nossas noções sobre a natureza. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. Tem que voltar para o slide. Então, vocês viram que essas coisas aparentemente abstratas já têm um sentido de existir, né? Há uma motivação para isso, né? Ó. E aí vocês viram que ele comenta dessa linha chamada eclíptica, né? A gente pode ver a eclíptica de duas perspectivas, tá certo? A gente pode ir da perspectiva do Sol, o Sol lá no centro lá da eclíptica. Você teria a Terra se movimentando na eclíptica em torno do Sol, né? Seria a trajetória dela, de revolução, né? Que a gente também chama de translação, esse fenômeno, né? Esse movimento. Pode passar. Sabe, para a física, translação é outra coisa. Então aqui você tem as duas perspectivas que você pode ver a eclíptica, né? Ó, da perspectiva do Sol, a Terra se move em torno na eclíptica em torno do Sol, né? E aqui é o plano da eclíptica. Os outros planetas se movem mais ou menos
próximos da eclíptica que a gente se move, né? Ou do ponto de vista da Terra, que é o nosso, de observador, a gente está parado, é como se a gente estivesse parado e o Sol estivesse se movimentando em torno da gente. E aí, nesses movimentos, eles vão passar por aquelas 4 situações, né? Quando ele passa nos pontos equinociais, né? E nos solsticiais, que mostrou na figura, tá certo? Passa mais um pouquinho. Aqui é uma visão da eclíptica, aqui do ponto de vista da Terra, né? Ó. E ali você tem a órbita da Lua. Uma coisa curiosa que vocês vão ver, eu acho que com o professor não sei se o professor Emerson que vai falar do sistema solar para vocês, sobre o motivo do eclipse, né? O motivo do eclipse não ocorrer em toda lua nova ou então lua cheia, né? O motivo dele não ocorrer é essa angulação que tem o plano da órbita da Lua e o plano da eclíptica, né? O plano, esses 5 graus aí que dá essa não ocorrência maior dos eclipses, que só vai ocorrer quando tiver uma condição de alinhamento, uma condição ideal de alinhamento, né? Que ocorre periodicamente, né? Nos eclipses solares e lunares, né? Mas isso aí é um assunto para aula de sistema solar. Pode passar. Aqui é um pouquinho mais sobre a questão da órbita da Lua. Pode passar. Aqui, ó, você tem uma representação dos pontos equinociais, né? Ó, que você vai ter em conta do plano do Equador e o plano da eclíptica, né? Ó, o ponto que eles se tocam, né? É os pontos equinociais, né? Os solsticiais vão ser aqueles pontos mais extremos, onde o Sol passa, ele vai estar mais afastado do Equador, né? Aliás, mais afastado da eclíptica, desculpa. Mais afastado da eclíptica. A distância entre a eclíptica e o Equador vai ser máxima nos solsticiais, né? Os equinociais vão corresponder a março e setembro e os solsticiais vai ser dezembro e junho. Uma maneira de você decorar isso é que, se lembra lá dos filmes americanos, o Papai Noel, né? Tá lá inverno no norte, né? E aqui vai ser verão, né? É sempre oposto, né? Se lá for outono, aqui é primavera, né? A primavera e o outono vai estar associado com os equinociais. O verão e o inverno ele vai estar associado, né, aos solsticiais. Quem vai falar isso com riqueza de detalhes, com todos os que você pode imaginar e nem imaginar, é o Demerval, que ele vai falar detalhes sobre estações do ano. A palestra dele é fantástica, vocês vão adorar, não percam, né? Pode passar. Estou só deixando aqui o caminho para os outros. Os pontos equinociais vernais, né? Ó. Que é o primaveril, né? Ó. Pode passar, tem uma figurinha melhor mais na frente. Aqui, como a gente viu, a eclíptica ela corta ao meio a região que a gente chama faixa do zodíaco, que foi mostrada no vídeo, né? Ó. Na faixa do zodíaco você vai ter as 13 constelações, né? Das quais 12 vocês conhecem pelos signos da astrologia, né? Mas a nova que foi incorporada pelo fato da precessão, né? Que é a constelação do Serpentário, que é associado ao deus da mitologia grega, o deus da medicina, né? O Esculápio, né? Porque você associa a serpente à medicina, não sei porquê, mas associa. Passa à frente. Aqui é a questão do movimento aparente do céu. Eu acho que a figura que eu estou querendo está mais na frente ali, um pouquinho. Não, acho que não. Sabe como eu coloquei? Coloquei. Passa um pouquinho, depois a gente volta. Passa mais, passando. Será que eu não coloquei, rapaz? É tão interessante para ver. Coloca mais para frente. Mais. Depois isso aqui a gente vai voltar tudinho, viu? Passa mais um pouquinho. Pronto, volta um. Né, ó? A questão do solstício equinócio, né, ó? O termo solstício, ele quer dizer sol parado, porque no período de solstício a duração do dia, né, vai ser diferente da noite. Por isso vai dar a impressão que ele vai estar muito tempo parado no céu, o sol. Por isso que é solstício. E equinócio
noites iguais, porque no período de equinócio você vai ter o tempo entre dia e noite aproximadamente igual, né? Equinócio significa noites iguais, né? Pode passar. Aqui é a visão do Sol, ó. Aqui, ó, você vai ter na representação ali, se você olhar ali, ó, Summer Solstício, ó, o solstício de verão para o hemisfério norte e o solstício de inverno para o hemisfério norte, né? Porque esses livros são feitos geralmente lá, né? Esse aqui em especial é um livro muito bom, eu recomendo vocês lerem, Descobrindo o Universo. E aí, como vocês viram lá na animação, o Sol ele vai se movimentando, ó, do solstício, vai para aquele ponto ali que é o ponto equinocial, equinócio de outono, aí desce, aí chega no máximo, que é o solstício de inverno, e depois vai para o equinócio primaveril, né? Ó, você tem aqui o equador celeste e a eclíptica, né? Fazendo essa angulação, que corresponde à angulação que o planeta Terra tem, né? Pode passar. Aqui seria a visão que a gente tem da Terra, tá certo? A visão que a gente tem da Terra do solstício e do equinócio, tá certo? Pode passar mais um. Pronto, ó. O solstício de inverno no hemisfério norte, né, ó, ele corresponderia o que a gente teria? O Sol ele estaria mais alto possível no céu, né? O de inverno, os dias vão ser curtos, né? E o Sol ele vai nascer no lado sudoeste e se põe ele nasce no sudeste, desculpa, né? Que é o sul do leste, e se põe no sudoeste, que é o sul do oeste, né? Uma coisa muito comum que às vezes a gente vê, às vezes a gente deixa desapercebido, e a gente vai ver aqui, que a gente imagina sempre que ele nasce no ponto leste e se põe no oeste. Isso só vai acontecer no período do equinócio. Só no equinócio é que ele nasce exatamente no ponto leste e se põe no oeste. Ao longo do ano ele fica oscilando, que a gente vai ver uma figurinha já mostrando isso, em torno do leste e em torno do oeste, né? E aqui você está vendo que ele oscilou mais para o sul, né? No solstício de inverno. No equinócio, se você for ver o equinócio primaveril ou vernal, ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, como mostra aí. E isso aí vai ser o ponto de referência para o meridiano celeste local, tá certo? Nesse momento aí você consegue traçar o meridiano celeste local, tá certo? Isso aí seria tudo visão do hemisfério norte, tá certo? Tudo, porque a fonte era do hemisfério norte. Pronto, pode passar. No solstício de verão, o Sol está mais ao norte do Equador, lá estava mais ao sul do Equador, né? Ele está na altitude maior, os dias são mais longos, né? O Sol vai nascer no nordeste e se põe no noroeste, tá certo? No equinócio de outono, ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, tá certo? Essa aqui seria a visão que a gente teria aqui da Terra, né? Pode passar. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora. Desculpa aí, se não é muito didático, a gente vai voltar. Pronto. Pode passar. Pronto. Pode ir daí para frente, né? A gente consegue determinar a altura do Sol, logo que tem a ideia sobre solstício e equinócio, pela essa varetinha, porque você vai ter a sombra. E você também pode utilizar essa sombra para determinar o meridiano local, né? Você pega várias sombras e a menor sombra vai ser a sombra que está relacionada com o meridiano, né? E essa linha do meridiano, ela pega a direção norte e sul, né? É uma maneira de você se localizar também. Pode passar, acho que tem essa animação na frente. Olha, ó, relógio de sol. Pode passando. Opa. Clica, para mim ela tem uma animaçãozinha, não? Tem. Dá um play ali embaixo. Dá um play ali para ver se ele funciona. O mouse. Mas eu tenho mais na frente uma. Não, tá não, né? Mas eu tenho outra na frente. Pronto. O que vai acontecer? Ver se ele...
Pronto, agora deu certo. Ele vai formando várias sombras, né? Porque o sol vai se pondo, né? A menor sombra, pode passar, vai ser a sombra da linha meridiana, né? Pode passar, já acho que é pronto. Que é a linha do meio-dia, que vai ser a menor sombra meridiana, né? Meio-dia, né? Vai ser a sombra do meio-dia que vai corresponder ao norte-sul. Pode passar. Volta só um slide. Pode voltar, volta. Só uma brincadeirinha. Pronto, ó. Você não pode confundir o gnomo com o gnomon, certo? O gnomo é aquele cara ali, gente boa, e o outro é esse instrumento que você usa associado a um relógio de sol, né? Você tem a ideia da linha meridiana, né? Ó, pode passar, é só uma brincadeira de perder a oportunidade. Pode passar. Aqui é a maneira que você usa para localizar usando o gnomon, tá certo? Você determina com a menor sombra a linha do meridiano, que é a linha onde passa... o meridiano é por onde passa o astro, né? Naquela região onde você está. E você consegue, de brinde, ainda localizar a direção norte-sul, pelo meridiano, tá certo? Pela linha meridional, que é a que você obtém pelo gnomo. Então você vê que como eu disse, que era um instrumento que foi um dos primeiros a ser utilizados, né? Esse instrumento que gera o relógio de sol, né? Pode passar. Aqui é um pouquinho falando mais sobre o gnomon. Isso aqui você vai ter lá, vai ter disponível o slide também. Pode passar. Falar. Pronto, o meridiano, nascente ao ocaso. Ponto oeste e ponto leste, né? O meridiano ele está na direção norte e sul, né? E você descobrindo o meridiano, através da soma do gnomon, você consegue determinar o leste e o oeste, usando aquela regra dos braços, né? Você sabe onde o sol nasce, né? É o leste, e o outro lado é onde se põe, aqui é o oeste. E você sabe o norte e sul pelo meridiano, não é? O norte vai estar à sua frente, o sul, né? Se você pegar exatamente isso, pelo meridiano você já mata que é o norte e sul. Pode passar. Aqui é aquela ideia do solstício que a gente já viu, né? Pode passar. Falta só um. Aqui a gente já viu, né? A questão do solstício. Você vê a angulação entre os planos, né? Ó. É a mesma angulação da inclinação da Terra, né? Porque você vê, ó, você deixa a Terra assim, né? Ó, e joga a inclinação dos planos, né? Ó. Legal, um truque legal isso aí. Pode passar. Você já viu, né? Pode passar. Aqui é a ideia dos pontos, esses pontos, o gama e o ômega, né? Que são os pontos equinociais, né? Ó, que mostrou também lá no vídeo. Pode passar. Aí você chama esses pontos de ponto vernal e primeiro ponto de Libra, né? Ó. Antigamente era o ponto onde ficava Áries, né? E quando o Sol está naquele ponto, você tem o equinócio de março, né? Que é o nosso São José, né? Ó. Um período em torno do dia 20, que vai ser o período que seria o equinócio primaveril, se eu não me engano, né? O vernal é primaveril. O outro é o outono, né? Só que para a gente seria outono, lá é primavera, né? Vai ser o período que vai chover, né? Aqui, né? Quando a gente está no equinócio, né? Porque não chove, aqui não chove bem não é no inverno, né? A chuva a gente não está bem no inverno quando está chovendo, não. Mas isso aí vocês vão ver com o tio Demervalls. Aqui é só para vocês terem já ideias que vão relacionar com o que ele vai falar. E o outro momento que ele chega no ponto vernal é em setembro, né? Então, no primeiro ponto vernal, no primeiro ponto equinocial, vai ser o período em torno do dia 20, tá certo? Então vai ser exatamente o dia 20, 21, 22, 23. E o segundo momento, né, do equinócio vai ser em torno de setembro, né? Aí entre esses dois equinócios tem os solstícios. Pode passar. Aí estão representações desses solstícios, esses equinócios.
Pode passar. Solstício de inverno, né? Quando ele tiver uma declinação cerca de 23 ao sul do Equador, né? Celeste. E o de verão quando ele estiver ao norte, né? Pode passar. Isso tudo para o hemisfério norte, sempre é trocado. Se lá é inverno, aqui é verão, né? Se lá é primavera, aqui é outono. Ó, aqui é exatamente mostrando, como vocês viram lá no vídeo, quando ele passa pelo ponto equinocial, ele sobe, né? Aí lá no ponto máximo é o solstício, aí ele volta, passa pelo ponto de Libra, né? E depois ele vai lá para baixo para o outro solstício. O solstício lá em cima é o de verão para o norte, e embaixo é sul, inverno para o norte, né? Lá em cima vai ser verão para o sul e inverno para o norte, e embaixo verão para o sul e inverno para o norte, porque ele vai estar mais distante, né? A radiação vai estar mais distante. Pode passar. Você vê que isso é importante, né? Ó, aqui é aquele negócio que eu comentei com vocês, que a posição, pode clicar, a posição do Sol, ele muda, né? Ele vai ficar sempre em torno do lado leste, né? O nascente dele. E o mesmo coisa acontecer com o point também. Isso aqui é interessante para a pessoa que quer construir sua casa, né? Saber se é sol nascente, sol point, né? Para você ter a questão da iluminação natural, né? É bom o cara que trabalha com arquitetura e engenharia ter essa noção, né? Tanto da iluminação como da ventilação, né? É uma coisa bem interessante. Pode passar. Aí novamente mostrando, né? E você vai estar associando, aqui está mostrando a questão da iluminação. A iluminação é uma representação um pouco deformada e fora de escala, mas ele mostra a questão da iluminação nesses períodos, né? Do solstício e dos equinócios, né? No equinocial a iluminação vai estar bem distribuída, por isso que é primavera e outono, né? Na solsticial vai estar associada ao inverno e verão, né? Uma coisa que o professor Demerval vai falar, mas eu acredito que a maioria de vocês sabem, né? Que a influência da distância que a Terra está do Sol é muito pequena, né? O que vai gerar a questão das estações do ano, o que é importantíssimo para a vida do planeta Terra, é o fato da Terra estar inclinada a 23 graus e pouco, né? O que vai influenciar a vida na Terra. E todos os ciclos vitais, né? Todos os ciclos de vida associados à vida vão estar associados às estações do ano. E apesar da gente a gente tem as 4 estações, só que elas não são tão perceptivas como em regiões temperadas. Mas a gente tem, todo o planeta tem as 4 estações. Só que em uns vão ser mais pronunciadas, né, que outros, né? Mais perceptíveis, né? Pode passar. Aqui é uma outra coisa que vocês vão ver lá com o tio Emerson, como foi a observação, que ele vai apresentar para vocês, aqui tanto no planetário como no céu mesmo real, né? Isso aí, essas observações vão ser fora a aula, né? A aula mesmo só é sábado. É um momento que ele combina com as pessoas interessadas e leva para fazer a observação. No planetário, vão ter projeções, né? E a questão das observações solares, que eu acredito que ele vai fazer novamente, né? Uma constelação muito importante para a gente, né? Daqui a pouco a gente vai comentar, a gente vai encerrar basicamente falando das constelações. Uma constelação muito importante para a gente é a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Ele é muito importante para a gente porque essa constelação serviu de referência para os navegadores nas grandes navegações, né, que vieram aqui para a região sul, para eles se localizarem no céu. Por quê? Porque a constelação do Cruzeiro do Sul, ela fica descrevendo esse círculo em torno do Polo Sul celeste. E você localizando o Polo Sul, você acha o norte, o leste onde nasce o Sol e o oeste onde se põe. Então você tem todas as coordenadas básicas, né, para poder se localizar no céu. E aí, associado a isso, você tem a ideia do meridiano,
associado à localização, qual latitude você está, né? E você também ainda tem a bússola, que eu acho que já era disponível para eles, a invenção chinesa, né? A bússola, né? Pode passar? Aqui é como você pode usar o Cruzeiro do Sul para determinar a direção, o ponto sul celeste. Você projeta ele imaginariamente, o maior eixo dele, você projeta 4 vezes e meia. Você projeta 4 vezes e meia para baixo, né, ó, nessa direção. E você vai ter aqui o polo celeste sul. Se você descer uma perpendicular, você vai ter o ponto sul, tá certo? 4 vezes e meia. Pode passar. Tem outras figuras disso. Pronto, ó. Aproximadamente 4 pontos, você pega o maior eixo, né? Onde vai estar a Rubídia e a Estrela de Magalhães. As estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul é a Rubídia, avermelhada, né? A Mimosa, a Pálida, a Magalhães e uma que ela está de gaiata, estragando a cruz, é a Intrometida, por isso que ela é intrometida. Porque só, você vê que só as 4 ali já dá a cruz, né? Ela está ali de gaiata. Né? Aí tá ali os nomes delas em grego. Acho que está ali na figura, eu acho que está meio ruim de ver. Pronto. Se não me engano, tá. Isso é um nome popular, né? Pode, pronto, aí tem aquela figurinha lá que a gente já viu. E aí você também tem uma coisa que é o falso Cruzeiro do Sul, que é um asterismo formado pelas constelações que você, aparentemente é um Cruzeiro do Sul, né? Mas ela é formada pela quilha e a vela da constelação da nave, né? Da Carina, né? Ó. Nele se localiza a Eta Carinae, né? A Apsidae, que é a R Carina, e a Alfa Carina e a Kappa Velorium e o Gama Velorium, que são as velas do navio. Esses nomes Carina, Quilha, Vela, é porque você tem uma constelação associada à nave dos Argonautas, né? Do Ulisses lá na Odisseia, né? No céu. Pronto. É o falso cruzeiro, é um asterismo, é um pseudo-cruzeiro que existe no céu. Pode passar em frente. Pronto. Aqui é mais uma curiosidade, né? Ó. No hemisfério norte, na constelação da Ursa, em torno da constelação da Ursa Menor, né? Ó, você tem na constelação da Ursa Menor, você tem uma estrela chamada Polaris. A estrela Polaris, no hemisfério norte, ela está muito próxima do Polo Norte Celeste, tá certo? Aqui no Polo Sul Celeste, a gente também tem a nossa estrela muito próxima do Polo Sul, que é a Sigma do Octante, da constelação do Octante. O Octante é um instrumento parecido com o sextante, que é aquele instrumento náutico de observação, tá certo? E aí, ó, a Sigma do Octante, ela estaria muito próxima do Polo Celeste Sul. Né? Isso é tudo importante para você, questão da localização, né? Mas hoje em dia a gente tem GPS, né? Mas ainda hoje o pessoal os marinheiros aprendem isso aqui para astronomia náutica, para se acontecer uma pane, ele saber se virar só olhando o céu, né? Ele se vira sem os instrumentos, né? Ele pega lá o sextante dele e pelo céu ele se localiza na noite, né? Então, só que tem um problema. Diferente da Polaris, que é muito visível, o Sigma do Octante é bem fraquinho, não dá para você ver, não. Então, a gente tem o cruzeiro para achar o Polo Sul Celeste. Pode passar. Uma coisa curiosíssima, e é um dos livros do professor Rubens de Azevedo, que eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade, adquirir esse livro. Ele está fora de produção, mas ele está fora de tiragem, né? Mas você ainda consegue encontrar em sebos, que é um livro que ele fez sobre a bandeira do Brasil. E ele vai mostrando a evolução da bandeira do Brasil, né, que é inspirado num objeto astronômico muito utilizado pelos portugueses nas navegações, que era a esfera armilar.
Essa representação esférica do céu é uma inspiração direta das esferas milar que tem na bandeira portuguesa. E o interessante é que essas estrelas aqui, folcloricamente diz que é o céu da independência, mas são a representação de determinadas constelações e que a gente associa aos estados, né? Ó, o Ceará, cadê o Ceará aqui? O Ceará é o Épsilon do Escorpião, seria aquela ali, né? Ó, Épsilon do Escorpião. Né? Aí cada um vai corresponder a uma constelação. Né? Brasília seria o Sigma Doctante, aquela do Polo Sul Celeste, né? É legal, o livro trata só sobre isso. O desenvolvimento da bandeira e a relação dela com a astronomia, né? Pode passar. Aí há uma representação da Polaris e da Sigma Doctante, mostrando a questão do Polo Norte e Sul Celeste, né? Você também tem essas duas galáxias que elas estão mais próximas que é a NCG 3172 e a NCG 2573. Elas estão exatamente no Polo Norte e Polo Sul. Praticamente exatamente, né? São essas galáxias aí. Essa nomenclatura aí, vocês vão ver na astronomia que você viu lá do Hiparco, né? Que ele fez um catálogo de estrelas, mais ou menos 600, 800 estrelas, né? E ele surge com ele a ideia de magnitude, que é esse tamanho aparente que os objetos têm no céu, né? Ao longo do desenvolvimento da astronomia, os astrônomos foram catalogando estrelas, galáxias, né? Planetas, né? E esses catálogos, alguns têm uma determinada nomenclatura. Vocês vão ver nomenclatura de estrelas, né? Tem estrelas que tem uma nomenclatura da constelação e uma letra grega associada a ela. Essa é uma nomenclatura bem clássica. Existe também nomenclaturas usando essas siglas, NGC, que tem a nomenclatura do catálogo de Messier também, né? Esse aqui é o catálogo NCG, né? Que existe também. O catálogo de Messier e esse aqui são para corpos de céu profundo, né? Galáxias, nebulosas, né? Pode passar. Pronto. Acho que as partes fundamentais aqui, eu espero que vocês possam fazer as observações, que a parte mais legal não é essas aulas teóricas que vocês vão ter, vocês verem na prática, né? Vocês participarem de observação, vocês registrarem com fotos, é legal, é divertido, pode considerar como um hobby, né? Bem interessante. E você aprende muita coisa sobre a natureza, né? Observando o céu, né? Por isso que, assim, além das aulas teóricas, eu recomendo muito vocês participarem das aulas práticas, né? Tipo, não terminar a aula ainda não, né? Participar das aulas práticas, para vocês verem essas coisas que eu estou mostrando aqui, que vocês vão ver com o Daniel, com o Demerval, vocês verem no mundo real mesmo, né? No céu mesmo, céu de verdade mesmo. Apesar do planetário ser um recurso fantástico, mas o céu é muito mais fantástico. Mas vamos lá. Vocês forem ver aqui embaixo, está muito pequeno, mas quando vocês forem ver o slide do ambiente, vocês vão ver os pontinhos. E ali você tem magnitude 0, 1, 2, 3, 6, né? Você vê que essa ideia de magnitude vai ser a ideia desse tamanho aparente, tá certo? Essa representação, vocês devem achá-las, você já deve ter visto uma coisa parecida em algum canto. Numa disciplina chamada geografia, né? Na geografia, você tem a questão da cartografia. Aqui a gente está fazendo uma cartografia celeste, né? Que a gente chama de uranografia. Urano, porque Urano é céu, né? Ou carta celeste, que também é bem legal. E aqui você vê o que? Como se fosse o mapa mundi, né? Vocês estão vendo uma faixa aqui que seria a galáxia, né? A Via Láctea, no nosso caso, né? E aqui as constelações em cima dessa esfera celeste diferente, né? E aí o que você tem? Como eu comentei aqui para vocês, a constelação é como se você tivesse pego o céu, literalmente mapeado ela em constelações. A ideia moderna de constelações não é a ideia de você juntar os pontinhos e formarem uma figura. Rapaz, mas juntando esses pontinhos aqui não forma um centauro de jeito nenhum, mas ali é o centauro, né? Classicamente o cara associou aquele conjunto de estrelas ao centauro. E se você analisar, observando as constelações,
você vai ter, cada região vai estar associada a uma historinha mitológica, né? Especialmente as constelações mais antigas, associadas à mitologia grega, né? Todos vão ter, vão ter uma historiazinha associada a ela. Novamente, eu vou dar uma sugestão de um livro do Rubens Azevedo, né? Que é muito bom, eu li, adorei, há muito tempo. É O Mundo da Estrelândia, né? Infelizmente, esses livros estão fora de edição, né? E ele vai contando os mitos associados a cada uma dessas constelações, é muito legal. E vai mostrando as coisas que tem naquela determinada constelação, nebulosas que tem lá, né? Porque, como eu disse, a ideia da constelação é como se fosse uma localização para onde você vai apontar o telescópio para ver uma determinada coisa. É como se fosse uma referência, né? E, novamente, desculpa a insistência, não é ligar pontos, é uma área do céu, onde vai estar aquele conjunto de pontos, né, de estrelas, né, onde vai estar planificado estrelas que estão muitas vezes bilhões de quilômetros de distância, né, ou mais. Então vamos conhecer essas constelações aqui agora. São 88, né? A ideia de cartografia celeste, a definição de cartas celestes. Aqui é a planificação dessa esfera celeste, né? Que a gente tem quando, se alguém já participou da OBA, você, quando participa da OBA, você recebe uma coisa chamada planisfério, que é a mesma ideia do mapa que a gente tem. O que é um mapa da superfície terrestre? A superfície terrestre é curva. Então eu vou fazer uma representação dessa superfície curva num plano. Aqui no caso das cartas celestes, eu vou planificar a esfera celeste e descrever ela através de plano. E você consegue, lá pelo plano esférico lá da OBA, você consegue saber o que está visível ao longo do ano, porque você vai girando, ao longo do ano você vai vendo o que está visível, né? Você também pode ver isso pelo estelário, né? Passa aí para a gente continuar nessa história. Aquela figura lá, pessoal, que a gente viu, é uma projeção que tem esse nome aí, é só uma curiosidade, que usa na geografia, tá certo? Essa mesma figura também vai estar presente quando vocês forem ver um mapeamento de radiação cósmica de fundo, que vocês vão ver com o professor que vai dar de cosmologia, o professor Rinaldo, se eu não me engano, que é logo depois do Daniel, né? Então, eu estou já deixando para vocês, se vocês virem uma figura dessa com os pontos verdes, que aparece até na capa dessa aula aqui, você vai ter exatamente uma representação nessa projeção do universo, né? E a distribuição da radiação cósmica de fundo. Se vocês não se lembram, a radiação cósmica de fundo é um dos vestígios da ocorrência do Big Bang, né? É como se fosse um registro fóssil da temperatura, né? Que à medida que o universo saiu daquela singularidade, aquele ponto, e se expandiu, ele foi se esfriando, até chegar à situação de hoje, que a temperatura está em torno de 2,3, e você tem um registro desse fenômeno através do mapeamento dessa radiação, tá certo? Isso aí vocês vão ver lá no professor de cosmologia. Passa mais à frente. O planisférico, né, para o hemisfério sul, que é distribuído na OBA, né? Isso aí você tem que ajustar com a latitude local, tá certo? Pode passar. E aqui a ideia das constelações. Você vai ter constelações que elas são visíveis ao norte. Aqui é só para vocês conhecerem. São as constelações boreais. Se você está no norte como no Canadá, por exemplo, o céu que vai estar disponível para você não vai ser todas as constelações. Vão estar disponíveis as constelações do norte, né? Se você está no sul, por exemplo, na Argentina ou na Austrália, você vai estar à sua disposição você vai estar à disposição as constelações austrais. Esse termo austral associa sul, boreal, norte. A gente que está no Equador vê uma parte das do norte e uma parte do sul. A gente está bem pertinho do Equador, a gente está uns 3 graus e pouco do Equador, né? A gente consegue ver parte das do norte, boa parte das do norte, boa parte das do sul. Não vê tudo, mas vê boa parte, né? E você também tem as constelações zodiacais, que estão na faixa do zodíaco, em torno do Equador celeste, né? E você vai ter a constelações circumpolares, né, em torno dos polos, né? Seria a nomenclatura das constelações. Pode passar? Uma curiosidade.
Às vezes você consegue ver uma figurinha do céu. O nome que você dá a essa figurinha como o Cruzeiro do Sul falso, a gente chama de asterismo, que seria um agrupamento de estrelas que você visualiza, né? Um asterismo. Pode passar. Aqui está o nome das constelações em latim, né? O nome deles em português, né? Aqui você tem a abreviação delas e as regiões que são visíveis. Por exemplo, o Centauro é uma constelação austral, né? Aqui são todos austrais, né? Uma curiosidade sobre as constelações. Não sei se vocês já perceberam o nome das constelações. Tem constelações que remontam à mitologia grega, né? Mas existem constelações que remontam a coisas das grandes navegações para frente, como o Cruzeiro, né? A Mosca, o Índio, né? São constelações, o Forno, né? São constelações mais modernas das grandes navegações para cá, tá certo? Pode passar. Aqui a representação das constelações dos zodíacos. Só acho que não está o serpentário ainda. Pode passar. A questão da precessão do equinócio e como ele influencia no céu que é visível, né? Você viu que a precessão do equinócio, essa oscilação do eixo, né? Ela fez com que entrasse uma nova constelação na malha do zodíaco, né? Pode passar. Que é um pouco mais aqui sobre as constelações. Você vai ter a constelação da Ursa Maior, que é boreal, né? A Ursa Menor também, né? A Ursa Menor onde fica polares, né? Pode passar. Você viu lá naquele slide tinha Tucano, Lince, né? Que são constelações mais modernas, né? Girafa, né? E aqui você vai ter todas as 88, as siglas e abreviações e o tamanho da área, mais ou menos. O tamanho, né? Vamos lá. Né? A representação das constelações. Essa aqui é uma constelação muito famosa. A constelação do Órion, né? O gigante. O touro, né? O touro onde você vai ter as Pleiades e as Íades, né? A nebulosa do Caranguejo, né? Onde foi observada a supernova, né? Pode passar. E aqui, você tem uma representação artística da constelação de Órion e aqui uma representação de uma carta astronômica, né? A área onde está essa constelação vai ser o que nós chamamos de constelação. A área onde está esse conjunto de estrelas projetadas, né? Porque isso aqui é uma projeção, essas estrelas podem estar muito afastadas uma da outra, mas na esfera celeste como se elas estivessem no mesmo plano, né? Então, essa área que corresponde à constelação, não os pontos, tá certo? Pode passar. Aqui você vê a área, né, em marrom, em creme, né? Ali você tem as constelações, a área que está as constelações, aquela área, né? Mais um pouquinho sobre elas. Pode passar. Aqui a representação. Isso aqui é do estelário, tá certo? Que é um software que é interessante para vocês para se acostumarem com o céu, né? E ver a configuração do que está visível no período do ano que você está e na latitude que você está, né? O que está visível para observação, né? Pode passar. As constelações do Cruzeiro, né? E aqui o Centauro, né? Alfa, Beta, Centauro. Né? Aquela ideia do prolongamento do centro. Pode passar. E aqui você vai ter os mapas onde se tira essas figuras, né? As cartas celestes onde foram tiradas essas figuras que tem no planetário, no estelário, né? Essas figuras clássicas, né? São esses catálogos de Baia, de Revelius, né? Entre outros. Só uma curiosidade para vocês. A efemérides são acontecimentos e coordenadas astronômicas, tá certo? Pode passar. Você vai ter, que vai permitir para você saber o que está acontecendo, né? A Lua, melhor visível no período quando você tem nessa região aqui. Você vai ter as informações sobre ângulos, né? E a visibilidade, várias informações sobre como o céu está naquele período.
que está visível, né? A angulação que você vai ter que alinhar, tudo isso. São as efemérides. Aqui são coisas que você consegue ver em determinadas regiões do céu, como a caixa de joias, né? Ó, que vai estar ali no aglomerado do cruzeiro, né? Ó. Bonito, né? A figura. Pode passar. E aqui os instrumentos, né? Os instrumentos que nós utilizamos. Eu não sei se eu coloquei muita coisa. Passei só para ver uma coisa? Pronto. Acho que eu botei só esse. Pronto. Os instrumentos que vocês podem utilizar no nosso caso, né, para observação como astrônomos amadores, né? Basicamente é o telescópio, né, e o binóculo. O telescópio, você pode ter um telescópio de lentes, acho que eu não sei se eu botei esses detalhes aí. Você pode ter um telescópio de lentes, ou você pode ter um telescópio com espelhos, ou espelhos e lentes, né? E aí vai ter diversas configurações. O binóculo é um instrumento muito bom para observar planetas e Lua também, né? E a vantagem é que você vai ter a visão binocular com os dois olhos, né? Enquanto ali você vai ter que usar somente um, né? São instrumentos que você pode utilizar para registro do céu, né? Acoplando uma câmera, a famosa astrofotografia, que é uma coisa que os amadores fazem muito, né? Registro do céu, né? Fotos belíssimas do céu, né? Através de seus telescópios, né? Que também nós vamos ter, vocês vão ver na parte prática, né? Por isso que é interessante vocês participarem das práticas. Pronto. Aí agora eu vou passar só um videozinho sobre o telescópio. E a gente... Já são que horas? 11h40. Pronto, a gente encerra na hora que eu imaginei. Vamos, fique só para a gente ver esse videozinho. Rapidinho. Vai o vídeo? Vamos lá. Eu vou comentar umas coisas dele. Espero que tenha sido legal. Esse do céu imagens. Esse aqui, ó, o terceiro de 5 também. Novos visões do céu. Do nossa visão para muito além da imaginação de nossos antepassados. Esses maravilhosos instrumentos, os telescópios, abrem uma via de entendimento mais profundo e mais detalhado da natureza. Só para aparecer. Ao longo de milênios, a espécie humana se maravilhou com o céu noturno, sem saber que as estrelas da Via Láctea são outros sóis, ou que o universo é composto por bilhões de outras galáxias. Ou que nós somos um mero pontinho na longa história de 13,7 bilhões de anos de nosso universo. Dispondo apenas de nossos olhos como instrumentos de observação, não tínhamos meios de revelar sistemas planetários em torno de outras estrelas, ou de saber se existe vida em outros lugares do universo. Hoje estamos a caminho de desvendar muitos dos mistérios do universo, vivendo no que pode ser a mais marcante época de descobertas astronômicas. Eu sou o Dr. J e vou ser seu guia para o telescópio, um maravilhoso instrumento que provou ser para a humanidade a janela para o universo. Novas visões do céu. 4 séculos atrás, em 1609, um homem saiu para o campo perto de sua casa. Ele apontou seu telescópio caseiro para a Lua, planetas e estrelas. Seu nome é Galileu Galilei. Depois disso, a astronomia nunca seria mais a mesma. Hoje, 400 anos depois que Galileu apontou seu telescópio para o céu, os astrônomos usam espelhos gigantes no topo de montanhas distantes para explorar o espaço. Radiotelescópios captam fracos sinais dos astros. Cientistas lançaram telescópios ao espaço para fora da atmosfera terrestre que produz distorções. E a visão foi de tirar o fôlego.
Entretanto, Galileu não inventou de fato o telescópio. Isto deve ser acreditado a Hans Lippershey, um desconhecido fabricante de óculos de origem holandesa-germânica. Hans Lippershey nunca usou seu telescópio para olhar o céu. Ele julgava que sua invenção iria beneficiar principalmente soldados e marinheiros. Lippershey veio de Middelburg, na época um grande centro comercial para a nascente República Alemã. Em 1608, Lippershey descobriu que, olhando um objeto distante através de uma lente côncava e outra convexa, o objeto aparecia aumentado, se as duas lentes fossem colocadas a uma distância bem definida entre si. Tinha nascido o telescópio. Em setembro de 1608, Lippershey apresentou sua invenção ao príncipe Maurits da Holanda. Ele não poderia ter escolhido um momento melhor, porque naquela época a Holanda estava envolvida na Guerra dos 80 anos com a Espanha. A luneta podia aumentar os objetos e, portanto, revelar navios inimigos e tropas que estivessem muito distantes para serem visíveis a olho nu. Uma invenção de fato muito útil. Entretanto, o governo holandês nunca concedeu a Lippershey a patente para seu telescópio. O motivo era que outros mercadores também disputavam a invenção, especialmente Zacarias Janssen, concorrente de Lippershey. A disputa nunca foi resolvida. Assim, até hoje, a verdadeira origem do telescópio permanece envolta em mistério. O astrônomo italiano Galileu Galilei, o pai da física moderna, ouviu falar do telescópio e resolveu fabricar um. Há uns 10 meses atrás, uma notícia chegou a meus ouvidos de que um certo Flamengo construiu uma luneta, através da qual objetos visíveis, mas muito distantes do olho do observador, apareciam nítidos como se estivessem próximos. Galileu era o maior cientista de seu tempo. Ele era também um forte defensor da nova visão de mundo do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que havia proposto que a Terra orbitava em torno do Sol ao invés do contrário. Baseado no que havia escutado sobre o telescópio holandês, Galileu construiu seus próprios instrumentos. Eles eram de qualidade superior. Finalmente, não economizando despesas ou trabalho, eu consegui construir, por mim mesmo, um instrumento tão bom que objetos vistos através dele apareciam cerca de 1000 vezes maiores que quando vistos a olho nu. Era hora de apontar seu telescópio para o céu. Cheguei à conclusão de que a superfície da Lua não é lisa, uniforme ou perfeitamente esférica, como um grande número de filósofos acreditam que ela seja, mas é irregular, rugosa e cheia de cavidades e saliências não muito diferente da face da Terra. Uma paisagem de crateras, montanhas e vales. Um mundo como o nosso. Algumas semanas mais tarde, em janeiro de 1610, Galileu olhou para Júpiter. Ao lado do planeta, ele viu pontos de luz que mudavam de posição no céu noite após noite, acompanhando Júpiter. Era como um lento balé cósmico de satélites orbitando o planeta. Esses 4 pontos de luz vieram a ser conhecidos como as luas galileanas de Júpiter. O que mais Galileu descobriu? As fases de Vênus. Do mesmo modo que a Lua, Vênus enche e esvazia, de crescente a cheia, voltando a minguar. Estranhas orelhas ao lado de Saturno. Manchas escuras na face do Sol. E, é claro, estrelas. Milhares delas, talvez até milhões. Todas muito fracas para serem vistas a olho nu. Era como se a humanidade tivesse, de repente, se curado de uma cegueira. Havia um universo inteiro lá fora para ser descoberto. Notícias sobre o telescópio correram pela Europa como um incêndio. Em Praga, na corte do imperador Rudolf II, Johannes Kepler melhorou o projeto do instrumento.
Na Antuérpia, o cartógrafo holandês Michael van Langren produziu o primeiro mapa da Lua, mostrando o que ele acreditava serem continentes e oceanos. Johannes Revilius, um próspero dono de cervejaria na Polônia, construiu grandes telescópios em seu observatório em Danzig. Esse observatório era tão grande que cobria 3 andares. Mas o melhor instrumento da época foi provavelmente construído por Christian Huygens, na Holanda. Em 1655, Huygens descobriu Titã, a maior lua de Saturno. Poucos anos depois, suas observações revelaram o sistema de anéis de Saturno, algo que Galileu nunca havia entendido. E por fim, Huygens viu marcas escuras e calotas polares brilhantes em Marte. Poderia existir vida nesse remoto mundo alienígena? Os astrônomos se fazem essa pergunta até hoje. Os primeiros telescópios eram todos refratores, que usavam lentes para coletar e focalizar a luz. Mais tarde, as lentes foram substituídas por espelhos. O primeiro telescópio refletor foi construído por Nicolas Zuck e mais tarde aperfeiçoado por Isaac Newton. No final do século XVIII, o maior espelho do mundo foi fabricado por William Herschel, um músico que virou astrônomo e trabalhou neste campo com sua irmã Caroline. Na casa deles, em Bath, Inglaterra, os Herschels despejavam metal derretido no molde e, quando ele esfriava, eles poliam a superfície de modo que ela refletisse a luz das estrelas. Ao longo de sua vida, Herschel construiu mais de 400 telescópios. O maior deles era tão grande que demandava 4 empregados para operar todas as cordas, engrenagens e polias necessárias para acompanhar o movimento das estrelas através do céu noturno, causado pela rotação da Terra. Herschel atuava como um mapeador. Ele varria os céus e catalogava centenas de nebulosas e estrelas duplas. Ele descobriu também que a Via Láctea tinha a forma de um disco e até mesmo mediu o movimento do sistema solar através desse disco, observando o movimento relativo das estrelas e dos planetas. Em 13 de março de 1781, ele descobriu um novo planeta, Urano. Passaram-se 200 anos até que a nave Voyager 2 da NASA enviou imagens detalhadas desse mundo distante. Na exuberante e fértil região central da Irlanda, William Parsons, o terceiro conde de Rosse, construiu o maior telescópio do século XIX. Com um espelho metálico de 1,8 metros de diâmetro, o telescópio gigante ficou conhecido como o Leviatã de Parsonstown. Nas raras noites sem luar e sem nuvens, o conde punha-se na ocular e navegava pelo universo. Da nebulosa de Órion, hoje conhecida como um berçário de estrelas, a misteriosa nebulosa do Caranguejo, um resto de explosão de supernova. E a nebulosa do Redemoinho? Lord Rosse foi o primeiro a notar seus majestosos braços espirais. Uma galáxia como a nossa, com intrincadas nuvens de poeira escura e de gás luminoso, bilhões de estrelas individuais, e quem sabe até planetas como a Terra. O telescópio tinha se tornado uma nave para explorar o universo. Só uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Parece bastante. E aí, pessoal, como vocês viram aqui no vídeo, desculpe, como vocês viram no vídeo, o telescópio ele permitiu a gente ver cada vez mais distante, né? E com mais detalhes. Como eu comentei com vocês no início da aula, o desenvolvimento da tecnologia ela foi importantíssima, né? Inicialmente como o Galileu registrava essas observações, desenhos, né? A questão de você desenhar uma coisa, você tem a interpretação subjetiva. Com o desenvolvimento da fotografia, então, eu vou ver se tem como disponibilizar esse vídeo para vocês, esses vídeos. Eu acho que alguns devem ter no YouTube, outros não todos. Com a questão da fotografia, você teria um registro não subjetivo de imagens, para você analisar e trazer cada vez mais informações sobre os corpos celestes.
Aí a fotografia ficou por muito tempo, até que se desenvolva um chip chamado CCD, em que a luz estimula a produção de elétrons, e esses elétrons, e através disso você consegue registrar eletronicamente essas imagens. Registrando eletronicamente, você pode manipular e ter mais maneiras de manipular essas imagens, né? Então, essa evolução permitiu a questão do registro. Eu quero mostrar para vocês como foi a evolução do espelho em si, né? Para ver duas coisas, não sei se vocês conhecem, ótica ativa e ótica adaptativa. Vou procurar aqui e a gente encerra nesse, que eu acho que vale a pena, para vocês abrirem um pouco, não sei se já viram isso, a visão de como foi importante. Eu acho que é o valor da tecnologia. O valor da tecnologia. O valor da tecnologia. Assim como carros modernos não se parecem mais com o Ford modelo T, os atuais telescópios são radicalmente diferentes de seus predecessores clássicos, como o de 5 metros do Monte Palomar. Suas montagens são muito menores. O estilo antigo é equatorial, onde um dos eixos é sempre montado paralelamente ao eixo de rotação da Terra. Para manter o acompanhamento do movimento celeste, o telescópio simplesmente tem que rodar em torno desse eixo à mesma velocidade que a Terra gira. Fácil, mas demanda muito espaço. A montagem alta-azimutal moderna é muito mais compacta. Com uma montagem destas, o telescópio é apontado como um canhão. Escolhe-se a direção, a altitude e pronto. O problema é manter o acompanhamento do movimento celeste. O telescópio tem que girar em torno de ambos os eixos com velocidades variáveis. Essencialmente, isso só se tornou possível com o controle por computador. Uma montagem menor é mais barata. Ainda mais, ela cabe numa cúpula menor, que reduz ainda mais os custos e melhora a qualidade de imagem. Veja os telescópios gêmeos Keck do Havaí, por exemplo. Embora seus espelhos de 10 metros sejam 2 vezes maiores que o Hale, eles cabem em cúpulas menores que a do Monte Palomar. Os espelhos também evoluíram. Eles costumavam ser grossos e pesados. Agora eles são finos e leves. Cápsulas para espelhos de diversos metros de diâmetro são introduzidos em fornos rotatórios gigantes e são mais finos que 20 centímetros. Uma estrutura de suporte complexa impede o espelho fino de rachar sobre seu próprio peso. Pistões e atuadores controlados por computador ajudam a manter o espelho como uma parábola perfeita. Esse sistema é chamado de ótica ativa. A ideia é compensar e corrigir qualquer deformação do espelho principal causada pela gravidade, pelo vento ou mudanças de temperatura. Um espelho fino também pesa muito menos. Isso significa que toda a sua estrutura de suporte, incluindo a montagem, pode ser muito mais ágil e mais leve, e mais barato. Eis aqui o telescópio de 3,6 metros de nova tecnologia NTT, construído por astrônomos europeus no final dos anos 80. Ele serviu de protótipo para muitas das novas tecnologias de construção de telescópios. Mesmo sua cúpula não tem nada em comum com a dos telescópios tradicionais. O NTT foi um grande sucesso. Chegou a hora de quebrar a barreira dos 6 metros. O observatório de Mauna Kea está no ponto mais alto do Pacífico, 4.200 metros acima do nível do mar. Nas praias do Havaí, os turistas aproveitam o sol e o surf, mas muito acima deles, astrônomos enfrentam temperaturas gélidas e o mal de altitude em sua busca para desvendar os mistérios do universo. Os telescópios Keck estão entre os maiores do mundo. Seus espelhos têm 10 metros de diâmetro e são finos. Ladrilhados como o chão de um banheiro, eles consistem de 36 segmentos hexagonais, cada um controlado com precisão nanométrica. São verdadeiros gigantes fabricados para observar o céu. As catedrais da ciência. Cair da noite em Mauna Kea. Os telescópios Keck
coletando fótons de regiões distantes do cosmos. Seus espelhos gêmeos combinados para ter poder coletor maior que todos os telescópios anteriores. Qual será o alvo desta noite? Um par de galáxias em colisão a bilhões de anos-luz? Uma estrela morrendo, exalando seu último suspiro em forma de nebulosa planetária? Ou talvez um planeta extrasolar que pode abrigar vida? Em Cerro Paranal, no deserto chileno do Atacama, o lugar mais seco da Terra, nós encontramos a maior máquina astronômica jamais construída antes, o Grande Telescópio Europeu. O VLT é realmente 4 telescópios em um, cada um abrigando um espelho de 8,2 metros. Antu, Cueien, Melipau e Epum, nomes dos nativos Mapuche para o Sol, a Lua, o Cruzeiro do Sul e Vênus. Os espelhos gigantes foram fabricados na Alemanha, polidos na França, despachados para o Chile e então transportados lentamente através do deserto. Ao pôr do sol, as cúpulas dos telescópios se abrem. A luz das estrelas chove nos espelhos do VLT. Novas descobertas são feitas. Um laser corta o céu noturno, projetando uma estrela artificial na atmosfera 90 km acima de nossas cabeças. Sensores de frente de onda medem o quanto a imagem da estrela está deformada pela turbulência atmosférica. Então, computadores rápidos dizem para os espelhos flexíveis o quanto eles devem se deformar para corrigir a distorção, de fato, corrigindo as estrelas. Esta é a chamada ótica adaptativa, e é o grande truque de mágica da astronomia atual. Sem ela, nossa visão do universo permaneceria borrada pela atmosfera. Mas com ela, as imagens são nítidas. A outra peça da sabedoria astronômica é conhecida como interferometria. A ideia é pegar a luz de 2 telescópios separados e juntá-las num único ponto, preservando os deslocamentos relativos entre as ondas luminosas. Se isso for feito com precisão suficiente, o resultado é que os 2 telescópios agem como se fossem partes de um único espelho colossal, tão grande quanto a distância entre eles. De fato, a interferometria dá ao telescópio uma visão aquilina. Ela permite a telescópios menores revelar detalhes que seriam visíveis somente por telescópios muito maiores. Os telescópios gêmeos Keck e Mauna Kea trabalham regularmente no modo interferométrico. No caso do VLT, todos os 4 telescópios podem trabalhar juntos. Outros telescópios auxiliares menores podem também se juntar aos maiores para melhorar ainda mais a nitidez da imagem. Outros grandes telescópios podem ser vistos em outros lugares da Terra. O Subaru e Gemini Norte em Mauna Kea, o Gemini Sul e os telescópios Magellan no Chile. O grande telescópio binocular no Arizona. Eles estão nos melhores sítios existentes, altos e secos, límpidos e escuros. Seus olhos são tão grandes quanto piscinas, todos equipados com ótica adaptativa para neutralizar os efeitos de borramento da atmosfera. E algumas vezes eles podem ter a resolução de um gigante graças à interferometria. Eis o que eles nos mostraram: planetas, nebulosas, o tamanho real e formas achatadas de algumas estrelas, um planeta frio orbitando uma anã marrom, e estrelas gigantes circulando em torno do centro da Via Láctea, governadas pela gravidade de um buraco negro supermassivo. Nós caminhamos um bocado desde os dias de Galileu. É isso. Então, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, né, além do uso de satélites, você também pode fazer observações na Terra através da ótica ativa e da ótica adaptativa, que corrige as distorções que a atmosfera faz sobre a luz, né? Pois é isso, pessoal. Obrigado. A presença de todos. Espero que tenha sido útil, assim, tenha trazido informações interessantes para vocês. Até mais.